ele estava falando contra o lugar santo. Ele não estava falando contra o lugar santo. Ele estava dizendo que esse lugar santo, o templo, era apenas uma sombra de uma figura. E que a realidade da casa de Deus é Cristo. Porque ele não habita em santuário feito por mãos humanas. Então, meus irmãos, Daniel, Paulo, Estevão e muitos homens mais, João, todos ficaram sós. Porque a visão espiritual é pessoal. Aconselho-te. A visão espiritual é pessoal. Pessoal. Pessoal, a visão, a vida espiritual é pessoal. É você e a Trindade. E lá, você ligado na Trindade, eu também estou, então nós estamos na Trindade, espiritualmente falando. Ou o corpo de Cristo, ou a igreja de Cristo, a noiva de Cristo. E como noiva temos que estar nos preparando para a vinda do nosso noivo. É isso que eu faço intensamente. Eu sempre acho que estou fazendo pouco. Sempre estou querendo dar um murrinho de ponta de faca. Mas, cada dia mais consciente. E limpando o meu ego, limpando o meu ser, meu coração, para as coisas do mundo. Morrendo para as coisas do mundo. E nascendo cada dia em Cristo. Que de mim compres colírio para ungires os teus olhos para que vejam. Então, quando Daniel teve essa tremenda visão, vamos a alguns aspectos. O primeiro deles, vamos voltar lá. Já estamos comentando sobre ele. Verso 8, perdão. Fiquei, pois, eu só. Um servo do Senhor que o serviu durante o período da Segunda Guerra Mundial e foi executado por ordem direta do próprio Hitler, Dietrich Bonhoeffer, ele escreveu uma pequena obra chamada Vida em Comunhão. E nessa obra, Vida em Comunhão, ele diz algo assim: se nós não conhecemos o significado da solidão, nós não estamos preparados para a comunhão. Presta atenção, porque é difícil entender isso. Eu ainda estou obtendo revelações. Mas ele diz, se eu não estou preparado para a solidão, então eu não posso ter a comunhão. Sabe por quê? Porque a solidão é não estar com outra pessoa. Se eu não estou preparado para ficar sozinho, estou dependente de alguém. Eu me lembro que uma época da minha vida eu chegava em casa e ligava a televisão. Não conseguia ficar quietinho lá fazendo minhas coisas. A televisão era a forma de escape da solidão. Tem gente que não para em casa, que precisa estar com gente que mora sozinha, né? Tem que estar com gente. Então, se eu não tenho a solidão e não vivo em solidão, então eu não dou valor à comunhão. Vamos ver o que ele vai falar sobre isso. Se nós não conhecemos o significado da comunhão, não estamos preparados para a solidão. Porque é o a sós com Deus, é o diante do Senhor, é o aos pés do Senhor, é que nos prepara para a comunhão, em todos os seus aspectos. Ainda hoje, coincidentemente, com um grupo de pessoas, elas estavam falando exatamente de solidão, de viver sozinho. Até eu dei o nosso canal para uma delas e dizia para elas, e espero que elas tenham ouvido, falei, não existe solidão quando você está em solitude. E aí eu falava que solitude é ficar sós com Deus. Senhores, prestem atenção. Se realmente nós somos cristãos e achamos que somos filhos de Deus, como equivocadamente as religiões pregam de uma forma incorreta, qualquer um pode testar, eu mesmo testo isso.
Tô sozinho? Tô. Não, não tô. Porque Cristo está comigo. O Espírito Santo está habitando o meu coração. Como eu vou estar sozinho? Só que é uma presença espiritual. O meu espírito testifica com o Espírito Santo. E, portanto, eu estou a sós. Aí eu tenho que ouvir espiritualmente a Trindade, Espírito Santo, Jesus Cristo, enfim, são três pessoas em uma. É trino, por isso que a gente fala de conhecimento trino aqui, que é o que a gente tem que procurar para fazer a gestão da nossa vida cristã. E a gestão da nossa vida cristã tem que ser em tudo que fazemos. Então nós colocamos aqui, Academia Dinas de Engenharia Geotécnica, porque nós fazemos isso, eu vou te dizer, há 35 anos, na nossa empresa. A empresa é nossa, só que no plano horizontal é minha. Mas o que é meu aqui? Esse corpo é meu? Não. Ele está sendo um tabernáculo. Ele está sendo uma casa. Para edificar quem? Cristo em mim. Deus habita naquele que é cristão verdadeiro. A Bíblia que diz isso, não sou eu que estou dizendo. E é a comunhão uns com os outros que nos fortalece para vivermos nossas vidas a sós com o Senhor. Então eles trabalham um para o outro, mas o primeiro deles é a solitude, ou se quiser a solidão, o a sós com Deus. Então há uma retroalimentação aí. Somos alimentados na comunhão com Ele, diante dele, aos pés dele, solidão, e somos preparados para a comunhão. Nós não teríamos nada para dar aos nossos irmãos, e não temos, se não for proveniente da nossa solitude. Eu tenho visto que os irmãos têm apreciado obras de Gouveia. Você já leu um pouco sobre Gouveia? Não. O serviço, o ministério pessoal dele? Foi um homem que, em primeiro lugar, ele entendeu para si mesmo, não que seja um padrão, é óbvio, ele nunca se casou. Ele entendeu que deveria dedicar sua vida, então, ao Senhor e ao serviço. E é dito, então, que quando ele se apresentava para servir o Senhor e ministrar a palavra, os irmãos recebiam não apenas uma palavra de Deus, mas tinham uma sensação que estavam diante do próprio Deus. Mas isso não foi dito apenas de Gouveia. Isso também foi dito de Scrooge, o autor do Descortinar, do Drama da Redenção. E foi dito também através de outros servos do Senhor. Quando eles se apresentavam diante do povo do Senhor para servir o Senhor com a palavra do Senhor, a sensação é, usando o relato a respeito de um outro irmão, é que ele tinha saído da presença imediata do próprio Deus. Porque não é uma questão de estudo bíblico, mas é uma questão de comunicar o coração, a mente, os sentimentos e as cargas do próprio Deus. Meus irmãos, um dos elementos que vamos tocar mais à frente é exatamente esse assunto do ministério da palavra. Já estamos adiantando algo aqui. Mas quanta perda nós temos tido nesse assunto de ministério da palavra. E aqui não estou me referindo apenas a conferências. Não. Estou me referindo ao serviço comum, ordinário, do dia a dia, serviço da palavra. Tá vendo? Serviço ordinário, dia a dia. Senhores, essa ideia da religião, que a gente deve falar em Deus lá na tal da igreja, que é uma edificação, isso é um falso. É no dia a dia. Gestão cristã é gestão da nossa vida. É a gestão de tudo que fazemos. Tudo, cuidar de casa, fazer comida, tudo, tudo é tudo, é tudo. Pôr a roupa, tirar a roupa, ir no supermercado, tudo, tudo é tudo. Portanto, é na nossa empresa, na Dinamis Engenharia Geotécnica, é na Academia Dinamis Engenharia Geotécnica, é ensinando as pessoas a fazerem sondagem, fazendo ensaios de laboratório, fazendo projeto geotécnico, fazendo ensaio. É o dia a dia, porque esse dom que eu tenho foi dado por Deus para eu servir ao outro, não é para eu
me servir disso. Não é para eu comprar carro, não é para eu viajar, não é para eu ter coisas. Não que eu não possa ter, desde que eu tenha ela sobre a ordem, sobre a orientação do Espírito Santo, tudo bem. Mas não é para o meu prazer, é para a glória de Deus, é para a realização de Deus. Ele se realiza em ver eu obedecendo a Ele. É meu Pai fica feliz quando eu obedeço a Ele, meu Pai celestial. E meu Pai carnal, que já não vive há um bom tempo, vive nesse plano, espero que ele esteja no outro plano, ele também ficava feliz quando eu era obediente. Mas eu fico triste quando os meus filhos não são obedientes. Eu fico triste quando as pessoas que trabalham conosco não aprendem, não assimilam, não cumprem as suas obrigações, porque falta maturidade espiritual. De tantas formas é